Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o André Farias, professor de teatro adulto nos projetos das oficinas culturais da cidade de Jundiaí, da prefeitura. E essa é a nossa segunda aula. Eu estou muito curioso para saber como que foi o estudo da primeira aula, onde a gente falou sobre tantas coisas já conseguidas identificar no nosso corpo quando alunos presenciais, né? E agora eu queria saber como é que está isso, já que a gente está à distância. Vocês conseguiram realizar os exercícios? Pensaram no corpo, na respiração, na musculatura, nos ossos, nas articulações, na respiração, na voz? Tanta coisa, né? Essa aula vai ser mais rápida, justamente porque a primeira aula ela teve um tempo maior e eu acho que a gente vai estar digerindo durante esse momento, tá bom? Hoje eu trouxe para essa aula um autor chamado Augusto Boal, que já é um nome que vocês precisam pesquisar aí na internet. Quem foi esse cara? O que ele escreveu? Quem é ele na cesta básica? Ele tem um livro que se chama Jogos para Atores e Não Atores. E eu selecionei uma frase do livro para a gente pensar um pouquinho sobre, tá? É logo no prefácio. Ele fala assim, ó. Todos os seres humanos são atores, porque agem, e espectadores, porque observam. Todo mundo atua, age, interpreta. Somos todos atores. Até mesmo os atores. Teatro é algo que existe dentro de cada ser humano e pode ser praticado na solidão de um elevador, em frente a um espelho, no Maracanã ou em praça pública, para milhares de espectadores, em qualquer lugar, até mesmo dentro dos teatros. Fica essa reflexão para esse momento que a gente está passando, tá? Para esse momento de isolamento. Como que a gente faz teatro dentro de casa? Como que a gente pode identificar que alguém está fazendo teatro? Os nossos filhos, os nossos pais, nossos parentes, nossos amigos. Procurem identificar isso, tá bom? Continuando na pergunta se a gente está fazendo os exercícios em casa, pensem bastante nesse corpo e nessa voz. O instrumento do ator é o corpo. Então, por que não ele está preparado? Para quando a gente voltar, a gente não falar várias línguas, a gente tentar falar uma língua só. Apesar de a gente não vai se entender, enfim, mas é importante isso. Eu trouxe aqui algumas perguntas. Queria saber se vocês assistiram os filmes. Pina Bausch. Não, Pina Bausch é que eu vou passar hoje. Eu queria saber se vocês assistiram o filme da Amélie Poulain e também do Capitão Fantástico. Gostaram? Quais são os pontos que vocês anotaram? Personagens? Hoje eu trouxe um filme diferente, que é da Pina Bausch, chama 3D Pina. Ele tá aí também, é um filme bem diferente, é um documentário, tá? E eu queria que vocês prestassem atenção em algumas coisas. Primeira sinopse. Um espetáculo de dança e teatro, inspirado pelo trabalho da coreógrafa alemã Pina Bausch, ressaltado em seus detalhes, formas e cores, através da tecnologia 3D. O espetáculo é estrelado por atores da cidade de Wuppertal e seu entorno, que foi onde a Pina Bausch nasceu. Então, gostaria que vocês prestassem atenção em alguns elementos. Primeiro no cenário, né? Dentro e fora do teatro. Presta atenção na produção, no que eles pensaram para executar isso. Qual era a ideia deles? Qual é a sua ideia após esse espetáculo? Após esse filme, tá? Eu quero que vocês prestem atenção também no tônus, que são bailarinos, e são bailarinos com uma idade já que tem uma experiência muito grande no balé contemporâneo e alguns no balé clássico, tá? Então, como que é o corpo dessa pessoa? O tônus, que é o que a gente vai falar hoje nessa aula, tá bom? E por último, e não menos importante, é óbvio, a interpretação de todos esses bailarinos atores, tá bom? Eu vou dar uma demonstração no final dessa aula, como eu sempre faço, sobre tônus e pontuação. Para a gente escolher uma música e dançar pontuado
nessa música, tá bom? Para a lição de casa, eu trouxe uma amiga rolha, que é para vocês treinarem a dicção, tá? E a projeção. Na última aula a gente falou sobre isso, eu dei um trava-línguas, e dessa vez eu vou querer que vocês utilizem a rolha. E que vocês continuem falando como se ela não existisse, tá? E aí a gente vai conversar com as pessoas em casa, ou mesmo lendo um livro, lendo um texto. E por falar em texto, eu trouxe um texto que eu já tinha comentado em sala de aula. Tá aqui já para cortar para vocês. Mas eu quero que vocês comecem a decorar esse texto, tá? É do Konstantin Stanislavski. Eu já decorei, mas eu vou ler, tá bom? Para vocês. E vou também colocar aí no link. Começa assim. O ator deve trabalhar a vida inteira, cultivar seu espírito, treinar sistematicamente os seus dons, desenvolver seu caráter. Jamais deverá se desesperar e nunca renunciar esse objetivo primordial. Amar sua arte com todas as forças e amá-la sem egoísmo. É engraçado falar com essa rolha na boca, mas é muito interessante pra gente, tá? Faz essa experiência em casa. Tenta falar com ela. Então fica esse texto pra gente brincar, pra gente decorar, tá? Bom, vamos continuando então. Eu queria falar agora sobre uma música que também tem no YouTube, que a gente procura essa música na fase instrumental dela, para a gente já entender um pouquinho sobre a musicalidade, né? Sobre a partitura do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, tá bom? Ela é a minha canção do Chico Buarque. Então procurem em casa essa letra dessa música, porque a gente também vai tá fazendo ela quando a gente estiver voltando para a sala de aula. Mas a gente também precisa fazer agora. Então é Dó, dorme a cidade, Ré, resta um coração, Mi, misterioso, Fá, faz uma ilusão, Sol, soletra um verso, Lá, lá na melodia, Si, singelamente, Dó, dolorosamente. É uma escala de Dó a Dó, ela vai subindo. E aí ela vai descer. Dó, doce a música, Si, silenciosa, Lá, larga o meu peito, Sol, solta-se no espaço, Fá, faz-se certeza, Mi, minha canção, Ré, réstia de luz, Dó, dorme meu irmão. Tá bom? Eu vou postar também um videozinho de dois palhaços, que é o meu palhaço e o palhaço da Helena Cerântola, que é o Reco Reco e a Azeitona, que a gente faz uma brincadeira com essa música. E vai ficar para vocês também brincarem com ela, tá? É interessante a gente estudar, entender isso direitinho, como é que a gente vai passando do grave pro médio, pro agudo, tá? Cada um tem sua voz, cada um tem o seu registro vocal. É uma diferença muito grande, mulheres, homens, tá? Às vezes um pouco se confunde dentro disso, né? Então é bem natural isso acontecer. Mas na prática, se a gente já tiver ela estudada em casa, vai se tornar mais fácil. Tá bom? Bom, é isso que eu queria falar para vocês. Então, estudem a Pina Bausch, procurem sobre o Augusto Boal. Se vocês quiserem ler texto também sobre a fisicalidade do ator, tem sobre o Suzuki, que é muito interessante. Tá bom? Um beijo, fiquem bem aí em casa, assistam esse outro filme que eu passei para vocês, e se eu lembrar de mais alguma coisa, eu volto. Pessoal, agora a parte prática dessa segunda aula online de iniciação teatral para atores adultos. E então eu falei de duas pessoas muito importantes que vocês vão atrás, que é o Augusto Boal, diretor, ensaísta, dramaturgo, tá? Vocês precisam saber um pouco sobre o teatro do oprimido, e da Pina Bausch, que usa o corpo, o teatro junto, a dança moderna, assim, descalça, com torções, com leveza, uma coisa mais livre, tá bom? Então, tem essas duas pessoas para vocês pesquisarem. E essa aula prática eu vou colocar uma música e vou dançar.
pensando nas articulações, pensando na leveza, pensando nas coisas quebradas, pensando naquele foco que eu falei, no tônus corporal, tá? Só que antes eu vou dar um texto com a nossa amiga rolha. Pés paralelos, semiflexão no joelho, coluna tá reta, olha, tá? Começa. Pode escolher qualquer texto. Sou alguém que gosta de contar coisas. Preciso contar coisas. Agora, por exemplo, preciso contar a vocês que acredito em alma, mesmo não sabendo o que seja. Sei que quando o vasto número de dias que me foi dado como presente ao nascer chegar a seu último instante, eu ainda vou permanecer aqui. Porque alma é o que resta depois de nós, dizem. E nisso eu acredito, que só morreremos de vez e de fato quando os vivos perdem a última lembrança de nós. Alma, talvez, seja uma espécie de memória. Bom, e o que eu fiz? Eu apenas dancei. Deixei o meu corpo falar algumas coisas. Nada disso eu tinha pensado, de usar o Chaplin ou o violão, mas como eu me via, me deu vontade de fazer isso. E eu acho que é o mais importante. O que você tem vontade de fazer nesse momento? Põe uma música e dança, fecha os olhos, tá? Deixa o corpo falar também por você. A música eu já tinha escolhido porque faz parte muito do meu repertório, eu gosto muito dessa música, porque ela faz parte de um livro, que na verdade virou um filme, que é O Pequeno Príncipe, e pra mim significa muito. Então, o que significa pra você, tá bom? Experimenta esse casa, chama todo mundo pra assistir depois. Se você tiver um texto, esse texto eu já tinha, ó, tem vários textos, né? Se você tiver um texto ou vontade de falar alguma coisa, faça. Faça o seu teatro onde quer que seja. Na sua casa, no seu banheiro, em qualquer lugar. Beijo, fica em casa.